Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 16 de fevereiro, agora na Espanha, 20 horas e 50 minutos, no Brasil, 16 e 50 da tarde. Gente, eu tô no gráfico mensal da BTC para relembrar aos senhores que, a exemplo do que aconteceu no ciclo de 2017, 2018, aqui foi o topo de 20 mil dólares para a BTC foi alcançado, na verdade, em dezembro de 2017. Boa parte das altcoins desenhou topo em janeiro de 2018, mas o topo para a BTC foi alcançado em dezembro de 2017, ali no finzinho do ano. Depois, os topos de 21, que bateu 64 mil, depois bateu 69, e agora o topo que a gente deve desenhar num patamar acima de 220 mil. Só para lembrar os senhores que, a exemplo dos topos de 2017, 2018, 2020, 21, que desenhou topo em 21, e o ciclo de 24, 25, que vai desenhar topo em 2025, em torno de 200 mil dólares. Só para lembrar que o índice do medo e da ganância, logo antes dessa mega atração parabólica, que startou essa expansão brutal do market cap da BTC e acabou redundando num desenho de uma nova máxima histórica, o índice do medo e da ganância também estava nesse patamar, próximo do medo. Agora, vou até dar o refresh aqui. A gente está em 41, né? O índice do medo e da ganância. Ontem estava 40, há uma semana atrás estava quase indo para o medo extremo, chegou a bater 34, se eu não me engano, bateu 33. Mas enfim, o que eu quero reportar para os senhores é que, a exemplo de todos os ciclos anteriores, essa desesperança espraiada pelo mundo cripto aconteceu nos ciclos anteriores, porque tem muito Zé Topinho que está entrando no mundo cripto agora e acha que esse clima de terra arrasada, de que só vai ter dinheiro para o Bitcoin, não aconteceu nos ciclos anteriores. Gente, eu jamais poderia imaginar que em 16 de fevereiro de 2025 a gente pudesse estar negociando BTC a 97.035 dólares, quase 100 mil dólares. A gente pudesse estar presenciando a discussão de uma criação de reserva estratégica soberana de BTC em favor da maior jurisdição e da maior economia do mundo, que é o Estado Nacional norte-americano. Eu jamais poderia imaginar que, num cenário desse, em que basicamente o Wall Street está tokenizando seus ativos em direção ao Web3, e mesmo diante dessa bizarrice, a gente pudesse enxergar o índice do medo e da ganância próximo do medo extremo. Não dá para acreditar. Se alguém me contasse isso em 2020, 2021, olha, Renato, lá em fevereiro de 2025, a BTC vai estar sendo cotada vai estar próximo de 100 mil dólares. O presidente dos Estados Unidos da América vai ter um protocolo de finanças descentralizadas na própria família. O mundo estará discutindo a criação de uma reserva soberana de BTC em favor do Estado soberano mais poderoso econômico e militar do mundo, militarmente e economicamente do mundo, os Estados Unidos da América. Os grandes players de Wall Street estariam tokenizando seus ativos, principalmente do mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-bills, ações da Apple, Microsoft, Meta, tudo na Web3. E mesmo assim o mercado estaria depressivo, porque tem um monte de Zé Topinho achando que só tem dinheiro para BTC, como se Bitcoin pudesse ser comprada no supermercado aqui, no Mercadona, no El Corte Inglês na esquina, ou no bar do Manolo ali na esquina. Gente, vocês precisam despoluir os seus TikToks. Bitcoin, nesse nível que os institucionais estão comprando, só se compra de holders. E não é qualquer holder que possui 15, 20, 30 mil bitcoins para vender para esses ETFs, para essas emissoras de ETF de BTC no mercado à vista. Você precisa comprar de holders das antigas. E os holders das antigas, eles obviamente não estão botando em dólar. Agora, eles estão aportando nas altcoins que vão
que estão construindo a base para essa mega circulação de dados e riquezas que vai sair de um mainstream, a partir de uma força computacional centralizada, para um padrão de circulação de dados e riquezas advindo de uma força computacional descentralizada. Então vamos lá para o Total 2, que mede basicamente o market cap da totalidade do mundo cripto, com exclusão somente de BTC. Gente, o que eu quero reportar com esse gráfico aqui para os senhores? Eu sei que vai ter muito kkk, hahaha, mas eu não me importo. Eu estou no mundo cripto há bastante tempo para não me deixar influenciar por minerais e subprotozoários. Gente, vocês podem ter certeza de uma coisa. O market cap das altcoins, aqui é a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão somente de BTC. O Total 2 facilmente, eu digo facilmente, vai estressar a extensão dessa LTA, dessa linha de tendência de alta que vem linkando todos os topos. Tá? A gente vai para um patamar talvez de 9 trilhões, 12 trilhões, pode até passar de 12 trilhões, 15 trilhões eu já acho um pouco esticado. Mas tem analistas, pasmem os senhores, tem analistas que acham que o market cap das altcoins poderia avançar para um patamar bem acima de 10 trilhões de dólares. Eu acho que para esse ciclo, como a BTC deve buscar um market cap, quanto é que está o market cap da BTC agora? Está em 2 tri, né? 1,1 trilhão 924 bi. Está em 2 tri. A BTC facilmente vai bater 200 mil dólares, o que levaria o market cap dela para algo entre 4 e 5 trilhões. Pode até bater 6 trilhões. Com a dominância caindo para 40%, o market cap da totalidade das altcoins pode facilmente avançar para cima de 8 tri, pode até avançar para algo em torno de 10 tri. Na minha leitura, se a gente bater 7 tri, 8 tri, se bater 10 tri, com certeza eu desembarco em 100% das altcoins. Eu só não desembarco de BTC. Agora, eu venho reportando diuturnamente aqui no canal que a gente facilmente vai bater algo entre 7 e 8 trilhões. O market cap da Bitcoin indo para 6, talvez 6 e alguma coisa, porque a BTC com certeza vai desenhar o topo entre 220, 230 mil dólares e 350 mil dólares. Então a gente está falando de um market cap para o Bitcoin em torno de 6 tri, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Com a dominância a 40%, quer dizer que o market cap das altcoins pode facilmente namorar os 8 trilhões, os 7, 8 trilhões, se não bater 10 tri, porque agora tem gente dizendo que o market cap da BTC deve avançar até para um patamar, que a cotação da BTC pode avançar para um patamar de $500 milhão se o Donald Trump anunciar agora, até meados do ano, a criação da Reserva Nacional Estratégica de BTC. Aí eu não duvidaria que o market cap das altcoins avançaria para 10 tri. Mas o que eu quero expor para os senhores é que esse sentimento de desesperança espraiado no mundo cripto logo antes de uma mega atração parabólica faz parte do jogo do mercado. A riqueza tem esse viés polarizador. Se um dos elementos indispensáveis para uma temporada de altcoins acontecer é justamente a imprevisibilidade dela. Se fosse óbvio para todo mundo, vocês podem ter certeza que não aconteceria. É isso que eu quero que os minerais entendam. Gente, ficar de fora do mundo cripto diante de tudo o que está acontecendo, diante da brutal quantidade de dados e riquezas que estão migrando para um tráfego via Web3, o sujeito nunca leu sobre lei de Metcalfe. O sujeito precisa ser bem menos que um mineral. O que vai sustentar o market cap de todas essas redes da Web3 é a base de usuários. Vocês precisam estar embarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi AI, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real,
Olha, agora vejam o seguinte, agora eu estou no gráfico diário da BTC, par BTC USD da Bitstamp, ancorado pela banda de VWAP anual. Vocês vejam que a BTC mal conseguiu perder a base da banda de VWAP anual em todas as agulhadas, desde a mega agulhada lá de 13 de janeiro, onde a BTC chegou a bater na mínima 89.164, rapidamente ela voltou para dentro da banda. Só foi o pavio inferior mesmo para baixo da banda. A mesma realidade se impôs na agulhada de 3 de fevereiro. A mesma coisa aconteceu na última agulhada de 12 de fevereiro. A BTC bateu 94.091 na mínima e rapidamente voltou para cima de 95 mil dólares. Agora, com essa sequência de fundos ascendentes, vocês não tenham dúvida de que a BTC só vai parar em torno de 98, talvez 99, não vai passar de 100 mil, vai formar um pullback, mas aí só vai encontrar uma resistência relevante lá no topo, entre 108 e 109 mil dólares. O sujeito, para não enxergar um viés de alta para a BTC, ou ele é míope, ou ele ostenta uma clara desonestidade intelectual, porque o sujeito que não consegue ver fundos ascendentes aqui no diário, no semanal, no mensal, e topos ascendentes, meu Deus, gente, vocês precisam despoluir as próprias redes sociais, os TikToks. É muito subprotozoário querendo falar de algo que eles não entendem. Na seara fática, uma eurodeputada, membro do Parlamento Europeu pela França, a Sara Nafo, disse que o Bitcoin tem capacidade e deve se tornar moeda de curso legal na Europa o mais rápido possível. Segundo ela, a Europa já está atrás da corrida maluca da AI. A Europa saiu um pouco na frente dos Estados Unidos em termos regulamentares com o MiCA, o Market in Crypto Assets, mas a Europa vai ficar atrás dos Estados Unidos, porque o Donald Trump vai outorgar ao mundo o marco legal criptográfico na maior jurisdição e economia do planeta. Segundo ela, não há tempo a perder. A Europa não está se adaptando muito bem à revolução da circulação de dados e riquezas na Web3. O Market em Crypto Assets deu muita margem de regulamentação regional para cada país da União Europeia. Então, aqui na Espanha, por exemplo, o Banco da Espanha, o Banco Central Espanhol, está emitindo uma série de normativas. Então, quem faz saque acima de 3 mil euros de uma CeFi, como eu, às vezes eu saco mais de 3 mil euros da Binance, mando para minha conta no Sabadell aqui de Málaga. Essas transações precisam ser objeto de uma declaração específica, ou seja, a mesma coisa não acontece na Lituânia e a mesma coisa também não acontece na Polônia, já que cada jurisdição regional de dentro da União Europeia está criando as suas próprias regrinhas e isso está criando um verdadeiro caos. E essa eurodeputada está dizendo que ou a Europa trata de forma uniforme o approach criptográfico, ou vai virar um grande caos, porque os Estados Unidos vão virar, em muito pouco tempo, uma jurisdição crypto-friendly. E muitas startups criptográficas na zona do euro, elas vão lá para a Lituânia, para a Estônia, para a Letônia, que não são exatamente paraísos fiscais, mas elas atraem essas empresas de tecnológicas, não só startups criptográficas, mas outras. A Binance da zona do euro tem sede lá na Lituânia também, justamente pela facilidade e o caráter azeitado da regulamentação. Um dos piores lugares para o sujeito abrir uma startup criptográfica é a Espanha, que é cheia de regrinha. Enfim, o que está acontecendo na Europa é que o Market em Crypto Assets deu muito poder regulamentar para os estados em nível nacional, para criar uma regulamentação regional, uma regulamentação na França, uma regulamentação na Espanha, outra em Portugal, outra na Alemanha, e não criou um arcabouço crypto-friendly geral para impedir abusos de alguns estados soberanos. Tipo, aqui na Espanha há alguns abusos. Então, o sujeito vai sacar um valor alto que eventualmente esteja num Ledger, ele não vai botar lá, ele não vai sacar uma Bitcoin inteira e jogar na Binance para depois jogar
numa conta bancária, ele basicamente vai ficar fazendo transações picadas e isso já na Lituânia não acontece. O sujeito basta que o volume de transações ultrapasse dentro de 12 meses um volume tal para ser reportado às autoridades. Ou seja, a Europa, de novo, tá se complicando. É só ver o que está acontecendo com a zona do euro. A Alemanha basicamente criou meta de carro elétrico e blá blá blá. Gente, a Alemanha sempre foi ultra especialista em fabricação de carro a combustão de combustível fóssil. A Alemanha, eu não conheço carro melhor que o alemão, uma Mercedes, um Porsche, e agora a Alemanha criou meta de produção de carro elétrico na própria Alemanha. Ou seja, a Alemanha está dando um tiro no próprio pé. E agora a zona do euro dando um tiro no próprio pé, criando essa autonomia para os estados nacionais criarem mais entraves para a regulamentação do mundo cripto. Ou a zona do euro cria um arcabouço garantidor não só do ponto de vista do usuário, mas também do ponto de vista do empresário criptográfico, garantidor de uma operacionalidade mínima, porque isso que acontece hoje na Espanha é ridículo. O sujeito ter que fazer uma operação criptográfica acima de 3 mil euros e ter que preencher uma declaração específica, isso não existe. Então a Europa tem esse. É que a verdade é o seguinte: a Europa ela está há muito tempo numa zona de conforto. É aquela história, né? Tempos difíceis tempos difíceis, né? Criam homens capazes de solucionar. Criam homens fortes, né? Capazes de solucionar todo tipo de problema. Tempos difíceis criam homens fortes, que por sua vez criam tempos fáceis, que agora está criando homens fracos. Então a Europa está há muito tempo numa zona de conforto depois do pós-guerra. Então a Alemanha, se a gente olhar, a Espanha não está na mesma situação da Alemanha, porque a Espanha tem no turismo uma espécie de boia de salvação. Mas se a gente olhar para o que a Angela Merkel fez na Alemanha, fechando todas aquelas usinas nucleares depois do evento lá de Fukushima, e deixar a Alemanha de 4 para o gás natural russo, que vinha basicamente pelo gasoduto do Báltico, o Nord Stream 1, que foi sabotado pelos ucranianos. Agora, a inteligência finlandesa está descobrindo que quem explodiu o gasoduto Nord Stream 1, que abastecia a Alemanha com gás natural russo, foi o alto comando do exército ucraniano para empurrar para supostamente tentar empurrar a OTAN europeia para a guerra. Ou seja, a Alemanha, essa coisa da zona de conforto é muito interessante, porque efetivamente essa nova geração dos alemães, eles têm essa capacidade de dar um tiro no próprio pé. O que a Angela Merkel fez com a Alemanha basicamente deixou a Alemanha numa situação ridícula. Hoje lá eles pagam a energia mais cara da Europa, eles estão destruindo a própria indústria, proibindo a produção de veículos a combustão fóssil, que é o que eles mais sabem fazer, dentro de uma realidade energética bizarra, porque não há energia sobrando na Europa. Aí o sujeito até 2029 não vai mais poder fabricar carro a combustão, porque a geração Z acha que isso é feio. Meu Deus, o que está acontecendo com a Europa? No futuro, os tratadistas vão conseguir entender melhor o que está acontecendo com a Europa. É essa história, né? Dos tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis vão criar homens fracos. É isso que está acontecendo. E o Javier Milei agora corre o risco de impeachment após endossar o rug pull do token Libra. Para quem não sabe, os insiders, eles basicamente sacaram uma barbaridade de dinheiro desse token Libra, mais de 100 milhões de dólares. Chegou a estar com um market cap de 1 bi ou um pouco mais de 1 bi. E agora está toda essa confusão em torno do quanto Milei
teria ganho com isso, ou se ele ganhou alguma coisa. A oposição está caindo de pau em cima do Milei. Vamos ver como essa história vai se desdobrar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Elon Musk anunciou a data de lançamento do Grok 3, que será, segundo ele, a inteligência artificial mais inteligente do planeta Terra. O Elon Musk disse que o Grok 3 vai entrar no modo live demo segunda-feira, 8 da noite, 8 da noite PT, né? Pacific Time, que é o horário lá da costa oeste. Gente, não sei se vocês estão acompanhando, há 3 ou 4 dias atrás o Elon Musk tentou comprar a OpenAI, que é dona do ChatGPT. O Sam Altman deu uma risada na cara do Elon Musk, dizendo que 97 bi não compra nem a portaria da OpenAI. Como a OpenAI é uma empresa de capital fechado ainda, não tem o que o Elon Musk possa fazer, como ele fez lá com o Twitter. Ele fez uma compra hostil no mercado aberto. Basicamente, o Elon Musk ele encomendou a produção dos semicondutores H200 da NVIDIA até meados de 2025, ou seja, toda a produção da NVIDIA de H200 já é do Elon Musk até agosto de 2025. Ele quer criar a maior cloud do Vale do Silício em AI. Gente, essa guerra por inteligência artificial, a gente está vivendo a primeira geração da AI e que já está nessa bizarrice. Agora vocês imaginem o que vem por aí a partir da segunda, terceira gerações de inteligência artificial. E o Emmanuel Macron da França convocou uma cúpula de urgência depois que as autoridades norte-americanas, que já estão chegando lá na Arábia Saudita para compor e costurar o Tratado de Paz para pôr um fim na guerra russo-ucraniana, na guerra russo-ucraniana, depois que os norte-americanos, depois da fala do J.D. Vance dizendo que a Europa não teria nenhum papel numa negociação para encerrar o conflito, o Macron convocou essa reunião de urgência. O Starmer, o primeiro-ministro britânico, já confirmou que vai comparecer nessa segunda-feira. O chanceler alemão, o Olaf Scholz, também. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também vai comparecer. Basicamente, o Macron está indignado, dizendo que os americanos não sabem o que estão falando, como que a Europa não vai ter nenhum papel e não vai participar da costura desse tratado de paz, dizendo que a Europa é a principal interessada, porque depois que esse tratado de paz for assinado e as sanções levantadas, imediatamente o Putin vai começar lentamente a reconstruir as suas forças militares e a próxima frente da Rússia vai ser ali os três do Báltico e a própria Polônia, que estaria logo ali na linha de frente, com o apoio da Bielorrússia, já que o Lukashenko tem como ídolo o próprio Vladimir Putin. Enfim, o que está acontecendo? A Europa, ela está desconfiada de que o Putin está criando uma aliança com o Trump, está querendo mesmo uma aliança com o Putin, para eventualmente até atacar a Europa, começando pela Groenlândia. Agora os países da OTAN europeia estão falando até na criação de um exército da União Europeia. Os países europeus, segundo o ministro das Relações Exteriores polonês, o Sikorski, a Polônia não participaria da criação de um exército unificado europeu, já que as parcerias que existem hoje entre a Polônia e os Estados Unidos, para quem não sabe, os Estados Unidos têm uma base muito importante na Polônia. Dizem que há, inclusive, ogivas nucleares americanas em território polonês. Então, a Polônia com certeza não participaria de uma palhaçada dessa, porque basicamente a criação de um exército unificado europeu sem nenhuma participação americana levaria a Europa à bancarrota, sem a ajuda americana. E não teria nenhuma efetividade sem a participação americana ou para encarar os Estados Unidos numa eventual invasão da Dinamarca através da Groenlândia. Ou seja, a Polônia já disse que isso seria o primeiro passo para acabar com a União Europeia, para fragmentar a Europa de vez. O mundo está maluco.
Não seria surpresa nenhuma para mim se a Europa entrasse numa espiral da morte de endividamento e numa mega corrida armamentista, até nuclear, para poder fazer frente a toda essa bizarrice geopolítica que está acontecendo com o mundo. A BTC nesse cenário, aqui no diário, já namorou por 3 oportunidades a mediana do canal de Keltner. Não esperem a BTC namorar por uma 4ª oportunidade a mediana, porque ela pode explodir em direção a US$109 mil. No gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual, eu não vejo como a BTC não vá visitar 99, 100 mil dólares, que é o patamar da própria VWAP anual. E vocês percebam que a BTC passa um tempo sem visitar a VWAP anual, mas sempre volta para prestar continência, de baixo para cima e também de cima para baixo. Então, eu, na minha leitura, acho muito mais arriscado ficar de fora da BTC do que ficar embarcado. Facilmente o Bitcoin pode namorar 108, 109 mil dólares. Aí, meus amigos, vocês vão ver o que é a queda da dominância. Algumas altcoins de grandes soluções de camada 1 já startaram as suas respectivas alt-seasons. A BNB já fez isso semana passada, a LTC está fazendo isso essa semana. Para a dominância tombar para baixo de 57% e não dar nem tempo para os zetopinhos retornarem, é 2 toques. Vocês precisam ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a próxima pernada impulsiva da BTC vai levar as altcoins para patamares inimagináveis. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.